esse curso ele faz parte da Lei Aldir Blanc, né? Então, eu tenho que comprovar que eu dei esse curso. Então, a gravação é uma forma de comprovação. Então, espero que vocês não fiquem chateados com isso, mas é como se fosse uma contrapartida da gratuidade, tá? Então, assim, é isso. Eu comecei a gravar agora. Esqueci de gravar o começo, mas tudo bem, whatever. Matilda, vamos lá. Eu vou te liberar aqui logo que eu achar essa possibilidade aqui que eu tinha visto antes. Espera aí. Matilda. Ok, funcionou. Boa noite. Boa noite, Matilda. Tudo bem? Eu não tenho, na verdade, pergunta, eu tenho só um comentário, porque quando você mencionou o Straub e, bem, parceira, esposa, isso. Eu vi semana passada o filme do Pedro Costa sobre eles, onde já chutei o sorriso. Maravilhoso. É muito bom, acho que muito fora do cinema clássico, mas bem, ele não fala, porque, na verdade, no filme só ele está falando mais do que ela. Muito mais. E como ele é chato, né? Ela aguenta ele, né? Ela é uma tremenda montadora, está lá fazendo o trabalho dela e ele falando, chato pra cacete. Mas Isso. eles funcionam muito bem juntos, os dois, né? Ele não, acho que ele não fala no filme sobre som, mas porque eles estão, no filme inteiro eles estão só montando o filme, acho que se via o filme, Aham. e a gente está junto com eles, né? No escuro eles estão na moviola montando, mas eu gostei como o Pedro Costa aborda a questão do som, porque só tem som da cadeira, da moviola deles e isso, na verdade, não tem mais. Vindo do Pedro Costa, acho que a gente pode desconfiar bastante a despeito de que a primeira percepção é que ele está fazendo um desenho de som que eu diria clássico, assim, dos objetos que estão se movimentando, do que você está vendo. Ele é muito sacana assim, no desenho de som. Ele incrementa esse desenho de som de uma maneira muito... Então, não seria surpresa, por exemplo, esse filme estar cheio de folhas, em cima de folhas, em cima de... A despeito de você estar vendo um documentário, né? Uma espécie de documentário clássico, né? Deles dois ali, que é basicamente a narrativa do filme, os dois montando um filme, né? O Pedro Costa é um craque no som, né? Eu aconselho a quem curte, enfim, aconselho a todo mundo a ver o cinema do Pedro Costa, que é um cinema que se insere numa outra categoria, né? Que é chamado hoje em dia de cinema de fluxo, que é essa mistura um pouco do documentário com a ficção. Então, essas coisas, ainda mais os três juntos, eu fico imaginando Strobel, Rouillet e Pedro Costa juntos fazendo esse filme. Eu acho que eles encenaram muita coisa, assim, né? Eu acho que eles combinaram muito entre eles para fazer esse filme. Então, assim, o que pode parecer só uma abordagem, assim, uma câmera meio desavisada ali vendo eles, provavelmente não é. É uma coisa super montada, super pensada sobre o que ele vai, o que o espectador vai ver, né? E, e certamente eu não teria muito a falar. Eu gosto muito desse filme. Esse filme é sensacional. Eu não teria falado muito especificamente sobre o som desse filme, porque eu não me lembro de ter
de ter observado nada exatamente especificamente sobre o som. Mas isso é um bom sinal, né? Então, porque eu fiz uma imersão tão grande que esqueci do som. Mas, whatever, vou prestar atenção, né? Vou rever, vou prestar atenção para ver o que eles estão armando ali. Esse filme é lindo. É uma boa recomendação, Matilda, para todos. Não só esse, como toda a cinematografia do Pedro Costa. O nome desse filme, perguntam aqui no chat, é Onde Jaz o Seu Sorriso? Eles ficam horas, é lindo esse plano, que eles ficam horas vendo em que momento o personagem solta um sorriso, né? Em que momento começa o sorriso. Fica indo e voltando a imagem para ver. É muito lindo, que eles estão montando o filme Sevilha, né? Sevilha, não é isso? Que também é um filme sensacional. E aí a gente é interessante falar um pouco, porque a gente pode começar a penetrar, falei muito de cinema narrativo clássico, penetrar nessas ideias daquele 1%, né? Temos 99% de narrativo clássico, começar nesse universo de 1%, que é um universo muito enorme, né? E aí, assim, você tem o próprio Pedro Costa como um expoente desse chamado cinema de fluxo, trabalha com som sempre de uma maneira manipuladora, digamos assim, a despeito de tudo parecer meio realidade, assim, imagens da realidade. Ele trabalha muito o som e manipula muito essa realidade. E aí eu vou citar o Godard, né, que fala que a ficção, a boa ficção, ela tende ao documentário, ou seja, no sentido de que a questão do cinema, já que você está reproduzindo a realidade, a questão do cinema é a verossimilhança. Quantas vezes você viu um filme, você vê assim, filme ruim, por exemplo, filme ruim, filme ruim. Você vê um filme é ruim, você não compra aquela realidade. Um filme, aquela realidade, você não compra, você não emerge, você não entra ali dentro. Então, a questão, quando Godard fala isso, ele está falando sobre verossimilhança, ou seja, você está tentando chegar à verossimilhança da realidade para você poder dar ao espectador a possibilidade de penetrar ali dentro, emergir dentro do filme. E, para isso, quer dizer, a ficção tende ao documentário. Então, está falando de verossimilhança. E o documentário ele tende à ficção. O bom documentário tende à ficção. Por quê? O Godard fala nesse sentido. Né? Por quê? Porque o documentário puro e simples, quer dizer, a reprodução da realidade, ela pouco te permite uma imersão também. Você tem que manipular, porque cinema é manipulação. A partir do momento que você está escolhendo imagens, está cortando num certo ponto, está escolhendo imagens para mostrar, escolhendo o que mostrar, você está manipulando desde sempre. Então, o cinema é basicamente mentira, né? Ou uma mentira é uma forma de expressão, né? É a relação do autor com o espectador. Quer dizer, o que o autor está querendo dizer? Ele está querendo dizer alguma coisa, né? E é nessa relação que essa forma de expressão está viva ali, nessa relação entre o autor e o espectador. E a realidade pura e simples, você filmar uma coisa da realidade pura e simples, reproduzir o som daquela realidade pura e simples, assim, pode ficar uma coisa bastante desinteressante, né? A despeito de ter uma vertente também chamada cinema verité, né?
que é a ideia de mosca na parede, que, né, é uma câmera que é uma mosca na parede, como uma câmera de vigilância, né, que fica lá, ninguém vê a câmera, e você vê a realidade e tal. Eu, eu gosto, assim, não vou fazer quem gosta, quem goste e tal, mas eu gosto mais das ideias da opinião do Herzog sobre isso. O Herzog fala que a câmera não pode ser o filme, a câmera não pode ser uma mosca na parede, a câmera tem que ser uma mosca que pica o espectador. Tem que ser uma mosca, né, que pica o espectador, e não uma mosca que fica na parede observando. A gente estaria reduzindo o cinema a uma espécie de câmera de vigilância. Assim. Eu concordo com ele, num certo sentido. Assim. Sem descartar também a possibilidade de você usar, dentro de alguma ideia, uma câmera que possa reproduzir essa ideia de invisibilidade assim, do próprio dispositivo. Né? Mas eu gosto dessa ideia, eu acho que é mais honesta, porque, de fato, a gente está dizendo alguma coisa, fazendo cinema, você está dizendo alguma coisa, está reproduzindo, está manipulando. Então, o documentário, nesse sentido, ele tende à ficção, e é isso que o Pedro Costa faz muito. Ele manipula muito. Assim. O som é muito manipulado, e a gente vai falar sobre essas manipulações, com exemplos aqui. Manipula muito som ambiente, né? E ruído e tal, e isso permite uma imersão maior nesse cinema que ele faz, que é próximo de uma usa personagens reais, né? Estaria próximo uma ideia de documentário, mas não é documentário. É o doc-ficção ou cinema de fluxo, essa coisa. O Strauber-Rouillet já é uma outra vertente, assim, um pouco, porque o Strauber-Rouillet seria... Eles usam técnicas de atuação brechtiana, né? Então, o ator ele não representa muito, ele não representa a realidade. Ele faz uma... Ele tá aquela técnica afastada, né? Às vezes até meio monocórdico, fica falando monocordicamente os diálogos, assim, e o ator está afastado, ele é só um objeto, né? No sentido da figura do ator, né? Ele é um objeto de expressão, mas ele não quer reproduzir a realidade, que também seria uma espécie de cinema de fluxo também, como eu entendo essa denominação. Mais alguém quer falar alguma coisa? Mozart. Peraí, Mozart. Vou liberar aqui para você. Pode abrir o teu... Oi, Ricardo. É Beatriz Neto aqui. Eu queria tirar uma dúvida. Se um sistema ele tem a classificação 7.1, que é a maior, essas mais baixas? Não entendi. Então, no sistema surround do cinema, de tudo que a gente escuta e tal, o 7.1, a classificação 7.1, ele tem 7 alto-falantes, certo? A caixa maior, ela reproduz apenas as frequências mais baixas? A caixa maior do sistema. O que a gente chama o subwoofer, né? O subwoofer é a caixa, é o ponto 1, né? É o ponto 1, que são 7 caixas, ponto 1. Esse ponto 1 aí é o subwoofer, é a caixa que fica embaixo. Ela reproduz frequências abaixo de, sei lá, 50, 60 Hz, né? Ela reproduz tudo abaixo disso. Então, assim, é o grave do grave.
E o grave, como ele se propaga sem direção, a gente vai falar um pouco disso de áudio básico, apesar disso aqui também não ser um curso de áudio, mas eu vou falar um pouquinho. O grave ele se propaga sem direção, né? O agudo tem a tendência, quanto mais agudo, ele se propaga em linha reta. Isso é física, né? E o grave se propaga sem direção. Então, normalmente, essa caixa é colocada embaixo da tela e ela é responsável por essas tremidas que a gente sente dentro do cinema, né? Que sente no corpo, porque, de fato, né, a pressão que um subwoofer exerce no ar, né? E o som nada mais é do que uma frequência sonora incidindo no ar e chegando até os nossos transdutores, que são os nossos ouvidos, que captam essa frequência, esse batimento no ar, e os nossos transdutores transformam o impulso elétrico, e isso é compreendido no cérebro, né? Então, como som. Mas como tem essa coisa física, né? O grave ele se propaga em linha, ele se propaga sem direção para todos os lados, ou seja, ele se expande e ele empurra tanto o ar, essa pressão sonora é tão grande que a gente sente no corpo, como, sei lá, baile funk ou qualquer pancadão que você vá, isso é bem bem observável, notável, né? Você sente no corpo, pancadão, né? E a pressão sonora do grave empurrando o ar, fazendo o teu corpo tremer mesmo. Respondi a pergunta, Moza? Respondido? Não sei, não sei. Valeu, respondido. Ok. João Pedro Moraes, vou abrir para você. Oi, Ricardo. Tá me ouvindo? Oi, João Pedro, estou te ouvindo. Tudo bem? Queria fazer uma pergunta em relação à função do sound designer, né, o desenhista de som, que na sua experiência, assim, desde que você começou a trabalhar com som, se tiveram muitos projetos, ou pouquíssimos, ou nenhum, que você foi convidado a entrar desde o momento ali, antes de começar a pré-produção, assim, né? E assim, se você acha que o projeto tem muito a ganhar quando isso acontece, claro que nem todo projeto isso é possível, porque muitas vezes envolve, né, dinheiro, assim, os projetos que eu trabalho hoje em dia, que é mais feito na amizade e tal, esse tipo de logística é até mais possível, né? Se a gente para pensar nisso, né? Porque, né, o pessoal está fazendo amizade e tal. E eu fiz o último filme que eu dirigi, eu chamei uma amiga minha para fazer o desenho sonoro desde o princípio, porque o desenho sonoro era muito importante narrativamente para o filme. E eu senti que o projeto ganhou muito, mas a gente também não sabia exatamente como o que ela faria, sabe, desde o princípio. Quais são que tipos de como se faz, qual o trabalho do desenhista sonoro nessa etapa inicial, sabe? Uhum. É muito interessante a sua pergunta. Eu acho que só tende a ganhar. Eu acho que, na verdade, é o ideal. E isso é possível ver isso meio que nas pontas, ou seja, no cinema, ou no cinema sem grana nenhuma, ou no cinema com muita grana. Aí você vê a preferência por esse tipo de abordagem. Ou seja,
você ter o que poderia se chamar diretor de som, né? Ou a pessoa que acompanha o projeto desde o início, seria o desenhista de som para quem vai ser delegado à finalização de som, acompanhar, conceber tanto a captação, de como vai captar o som direto, já concebendo também as possibilidades do desenho de som. Quer dizer, como eu disse antes, né, você tem um desenhista de som antes disso até, que é o roteirista. Isso é mais desejável ainda. Quer dizer, que o próprio roteirista, isso é bastante incomum, e eu acho assim, você pode observar alguns roteiristas mais preocupados ou compreendendo isso de uma maneira que eu acho desejável, na concepção de imagens. Né? O que o roteirista está fazendo? Ele está concebendo imagens. Né? Mas só que o roteirista, às vezes, fica muito ligado na história, na ideia de você contar uma história, na ideia no arco narrativo, como é que se dá aquilo, isso no cinema narrativo clássico, tanto nos outros cinemas também, não propriamente na história, mas o que criar aquelas imagens ali. Só que ele, no final vai ter som, sabe? Então, esse som ele deve ser pensado junto com a imagem. E se essa questão ela está inserida, está bem compreendida pelo roteirista nesse sentido, abrem-se outras possibilidades. Provavelmente ele vai escrever de uma forma completamente diferente. Sabe? Se essa preocupação permeia, tá bem colocada, ele vai escrever de uma forma diferente. Ele pode conceber de uma forma diferente. E assim por diante, toda a cadeia. Agora, respondendo à sua pergunta específica, eu acho super desejável que se concebam, que esse papo sonoro, esse papo sobre o som, esteja desde o início, até antes desse ponto que você falou, quer dizer, ou seja, desde o roteiro. Eu acho que só tem a ganhar. Mesmo nesse ponto que você diz, entra um diretor de som, quer dizer, uma pessoa que vai captar o som e vai finalizar, ele pode conceber de várias formas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um projeto que eu participei, como diretor de som. Né? Era um projeto de uma locação só, é um filme sobre um cárcere. Um filme bem pesado sobre um cárcere de um filme sobre pedofilia e sobre cárcere privado. Era um menor que era encarcerado, o filme se passava todo no cárcere, ali, num quarto. E eu resolvi fazer uma captação, como a gente tinha um lugar basicamente controlado, eu resolvi fazer uma captação direta bastante acentuada. Ou seja, eu gravei quase full time com 6 microfones, a despeito de ter um ator só. Então, eu tinha 2 microfones muito sensíveis num ambiente controlado, né? Eu tinha 2 microfones captando em estéreo, 2 microfones condensadores, que é o microfone mais sensível, do que um microfone dinâmico. E depois vou falar um pouquinho sobre essa diferença entre dinâmico e essa sensibilidade do condensador. Então, eu tinha 2 condensadores, tinha 2 booms, tinha um boom, tinha lapela no ator, mas tinha lapela
espalhado por todo a locação. Então, eu tinha sempre em cima da câmera esses dois condensadores. Para onde a câmera apontava, eu estava fazendo uma imagem sonora em estéreo. Então, assim, foi muito interessante, porque eu fiz como você vai fazendo os foils ali na... Claro que depois você tem que trabalhar isso tudo e resolver usando um microfone condensador, você também tem uma captação muito acentuada de grave. Enfim, você vai manipular depois no final, você vai tirar aqueles graves todos, mas você ao mesmo tempo tem uma sensibilidade do som, uma profundidade, uma qualidade do som, dos foles muito acentuada, que você pode misturar com o som do lapela, por exemplo, que estava do lado de uma gaveta que abriu. Então, essa mistura, né, de um som com o outro, ela possibilitou. Isso foi uma concepção, né? Eu concebi assim e eu mesmo finalizei lá no final. Então, se deixasse sem, provavelmente, para fazer o pro forma, assim, bota um lapela no cara, bota um boom lá e já foi, né? Tipo, é o básico, né? Faz-se o básico. Quando você tem a direção de som, você pode pensar formas de captação diferentes, mais abrangentes, ou, né, a coisa ganha em atenção, né? E, assim, lembrando que tem uma máxima, né? A gente fala, uma coisa que eu vou abordar também depois, mais para frente, a mistura de sons, né? A despeito de eu estar fazendo o som direto ali, isso não me impede também de pegar aquele som da gaveta que eu peguei com o som do condensador e aplicar mais um som de gaveta em cima, porque o som de gaveta, de alguma coisa arrastando, porque a nossa percepção do som ela é muito enganosa. Às vezes, por exemplo, você não tem... Eu dou o exemplo sempre de eu posso até mostrar aqui uma coisa, compartilhar aqui com vocês uma coisa interessante para falar sobre essa percepção enganosa. Uma piadinha que eu sempre passo, meus alunos já sabem, né? Dessa piadinha, mas eu vou mostrar para vocês, para quem não foi meu aluno. Espera aí, vou compartilhar uma tela aqui e falar um pouquinho sobre percepção enganosa. Vocês estão vendo aí? Beleza? Ah, espera aí. Tem que compartilhar o som também. Share sound. Ok. Isso aqui é um TED de um desenhista de som, que é o Tassos Fratzolas. E aí ele faz uma brincadeira com a plateia, que eu costumo mostrar, que é bem interessante. A brincadeira é a seguinte. Vocês estão vendo aí, tela inteira? Ok. A brincadeira é a seguinte. Qual desses planos que a gente vai ver vários planos de chuva. Qual deles é o som de bacon fritando? Todos são de chuva, mas qual deles é o som de bacon fritando? Tá?
All right. Mais uma vez. O som tá legal aí, gente? Mais uma vez. Acho que são 4 ou 5 planos de chuva, né? On the clip with the bacon is. All right. São 3 planos, né? Alguém arrisca qual é a bacon fritando? Alguém arrisca? Aqui estão dizendo o terceiro, o primeiro. E aqui a gente já tem a resposta do... E é insuspeita porque não foi meu aluno, né? Leonardo Mantovani acertou. Todos os planos são bacon fritando. Ou seja, podemos colocar novamente, agora sabendo disso, porque muda um pouco a percepção quando a gente sabe. Então, vou colocar mais uma vez. On the clip with the bacon is. All right. Então, aqui a gente tem um exemplo muito claro de como a nossa percepção sonora ela engana. E, às vezes, aí a gente, aprofundando o conceito e fazendo uma reafirmação daquela ideia de verossimilhança e das ideias de manipulação, enfim, de que é tudo mentira. A gente tem, na reprodução da realidade, o artificial pode ser mais real que o real. O artificial, ele convence, ele é mais verossimilhante do que o real. Quem tem alguma experiência aqui em gravar chuva pode atestar isso. Porque gravar chuva é muito engraçado. Se você coloca um boom para baixo, assim, gravando uma chuva, que você vai ouvir um monte de estalo. Porque quando o pingo cai no chão, ele faz causa, na verdade, o som parece um som assim, meio distorcido, sabe? Uns estalos que parecem estalos digitais, sabe? Não fica parecendo som de chuva quando você grava chuva. Depende do microfone, depende de como você grava, obviamente. Isso não é uma coisa geral, mas não é incomum você gravar chuva e não parecer chuva. Então, você vai tentar encontrar um som artificial, no caso de você querer reproduzir essa realidade da chuva, bacon é uma possibilidade. Que parece mais real, parece mais chuva do que chuva. Deus salve o Foley, diz aqui. Pois é, bem a arte do Foley, né? É isso aí, o Foley artista, né? Essa coisa essa função muito importante do desenho de som, muito interessante,
que é basicamente uma função de muita criatividade, muita percepção sonora, muita experimentação, né? Eu acho que todo desenhista de som deve entrar um pouco nisso, deve entrar um pouco, experimentar, fazer Foley, brincar com Foley. Obviamente, o artista de Foley ele se prepara, né? Então, para fazer um filme, ele tem a caixinha de areia para fazer passo na areia, ele tem a caixinha de pedra para fazer passo na pedra, ele tem um monte de tipo de sapato, ele tem todo tipo de parafernália, etc. Tem um estúdio bem simpático, assim, interessante, né? Cheio de bugigangas e coisas com uma boa captação de som, né? Uma tela boa para você fazer, mas nada. Eu já fiz muito Foley assim, no meu estúdio caseiro aqui, com um microfonezinho, condensador, olhando a coisa e inventando. Às vezes, não preciso pegar uma caneta para fazer Foley de uma... Eu posso fazer, como eu toco violão, eu tenho um unha, eu posso fazer com unha. Sabe? Vai aparecer... A caneta, de repente, não vai ter um som tão legal quanto a unha, sabe? Esse tipo de coisa. Você vai experimentando, você vai vendo, vai sentindo os resultados. Porque, na verdade, quando você capta o som, você já está mentindo ele, né? Ele já é uma mentira, porque uma captação do som não é o som. Ele já está passando, já está sendo transcodificado, né? Está passando por um transdutor, que é o microfone, que imprime várias modificações no próprio som, né? Do ponto de vista de frequência, ele, dependendo do microfone, atenua certas frequências, aumenta outras. Por isso que depois a gente faz o que a gente chama de equalização corretiva, que o som captado assim, direto no microfone, só se o microfone, claro, sempre colocando, depende do microfone, que pode ser um tremendo microfone captado de uma distância específica que você bota na timeline, assim, escuta, e você não tem que fazer absolutamente nada, né? Tudo que você fizer vai estragar. Pode acontecer. Depender da captação, né? O Mozart quer falar de novo? Ou a mão está levantada desde antes? Eu acho que a mão está levantada desde antes, né? Bom, João Pedro quer falar? Não, já está. Tá, tudo bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Uma observação? Bom, a gente já está chegando aqui nas 8 horas, né? Por hoje, vamos terminando. Eu ainda tenho algumas coisas para falar sobre, que eu diria que é essa parte teórica, um pouco teórica, filosófica, poética, sei lá, por aí, de abordar essa... Ainda tenho muita coisa não, tenho alguma coisa para falar sobre isso, nessa abordagem, que eu acho que fica para amanhã, e eu pretendo que as 2 últimas aulas, que seriam sexta e segunda-feira, que aí sejam mais assim, eu compartilhando aqui o Pro Tools aberto desde o início, e eu mexendo aqui em umas coisas, vendo uns planos, umas imagens, colocando som e mexendo em equalização, em coisas assim, uma coisa mais prática, assim, vocês observando e a gente sentindo, né,
É por isso que eu falei essa coisa de usar um fone estéreo, né? Acho que vai ser importante para a gente apreciar legal, ou um sistema de som estéreo com 2 caixas, né? Para apreciar legal a profundidade, para ver diferença de profundidade, enfim, para ver as questões de paneamento, né, de um lado para o outro. A gente vai trabalhar no estéreo, né? E aqui eu faço uma última observação, né, sobre essa ideia. A gente falou um pouco, até a pergunta do Moza foi sobre isso. A gente falou um pouco sobre som, né? Mono, estéreo, esse ponto 1, essa imersão, né? E eu diria assim que a gente está no ponto do meio aí, que é o estéreo, né? Quer dizer, primeiro grau de profundidade, que é o estéreo. A partir do estéreo, eu acho que o estéreo ele é bem o básico para você começar a compreender as possibilidades. E todo desenho de som ele pode ser concebido no estéreo, sabe? E a partir do estéreo você pensa se você tem a possibilidade de estender essa mixagem, você vai pensando a extensão dela nos outros sistemas, né? Aí eu não vou chegar no Atmos, não, vou chegar só no 5.1. O Atmos já tem toda uma outra forma, tecnicamente falando, que são objetos, você trata o som como objetos, que eles podem aparecer em vários pontos do espaço, e seria uma outra abordagem, áudio imersivo, é uma outra coisa. Aqui a abordagem é mais de concepção, é mais de criação e ideia. Mas a gente vai conversando um pouco sobre tudo. Tá? Agradeço a presença de todos, espero que amanhã os veja aqui novamente. Muito obrigado. Tchau. Fábio, queridão.